Ouça agora uma mensagem que vai impactar você. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a palavra dele, porque é muito gratificante nós pregarmos a palavra, mas é uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra de Deus. E nessa noite o Senhor nos deu o privilégio de estar nesse lugar, nesse púlpito, para pregar para homens e mulheres de Deus. E eu já louvo a Deus pela presença de Deus nesse lugar, né? Graças a Deus pela vida do pastor, dos irmãos que já vieram cheio da graça de Deus. Fica mais fácil nós cultuarmos, quando a Bíblia fala, alegrai-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Nós chegamos aqui alegre e fica mais fácil nós cultuarmos a Deus, porque nós chegamos aqui e compartilhamos a unção, como o irmão bem na oração citou, né? Venha derramar aquilo que Deus te deu para os irmãos também. E nós também estamos aqui para me compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. E o Senhor tem sido bom para comigo. E ontem nós estávamos ministrando lá em Ramos, e Deus também operou maravilhosissimamente, de forma que assim nós podemos ver vidas ser salvas, que é o mais importante, né? Que hoje é muito bom a gente pregar para o povo se emocionar, para o povo pular, saltar, mas eu fico muito mais feliz quando eu vejo uma alma se rendendo a Cristo, quando eu vejo a pessoa vindo na frente arrependida e entregando a sua vida ao Senhor. Sem mais demoras, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja. Romanos, capítulo 7, verso 1. Eu vou ler até o 4, eu vou esperar a igreja achar, eu quero que todos acompanhem. Eu quero que você entenda bem essa mensagem, porque hoje nós vamos sair daqui mais preparados, mais fortalecidos. Batalhas que você enfrentava, ou que você enfrentou, que está enfrentando, hoje pode ser cessada pela loucura da pregação. Aleluia. Romanos capítulo 7, verso 1 em diante, está escrito assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que seja doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Só até aqui, pode sentar. Esse é um título, é um tema que, se nós formos observar, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e ele vem ensinando acerca da lei, da graça, acerca daquele povo, como eles deviam chegar até Cristo pela fé. E ele vem falando acerca da fé, que o povo estava agarrado à lei e não sabiam discernir a lei da graça. Mas quando eu entro nesse texto aqui, eu vejo algo imbuído nessa mensagem aqui, muito lindo e maravilhoso, que o Senhor botou no meu coração. Eu queria que a igreja também lesse comigo, me acompanhasse lá em 1 Samuel, que eu quero que você acompanhe, para que você venha entender o que Deus
vai falar ao nosso coração nessa noite. Nós vamos falar da maior batalha que o homem enfrenta, da maior guerra que o homem trava diariamente. Nós vamos falar sobre essa batalha. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. 36 até o 39 eu vou ler. Amém? E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como o banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender, aleluia, não entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. O que tem a ver esse texto, pregador, com o primeiro texto que você leu? Nós vamos compreender. Nós aqui vamos falar dessa história, uma história onde o rei Davi tomava conta das ovelhas de Nabal, onde saiu da perseguição de Saul. Saul estava perseguindo e foi para as montanhas, e ali tomava conta das ovelhas de Nabal. E Nabal fez um banquete em sua casa e não convidou a Davi. E Davi ficou sabendo disso, ficou furioso e falou: não vai me chamar. Juntou os 400 homens e saiu para ferir a Nabal e ia matar Nabal. E Abigail, sua esposa, vai ao seu encontro e se prostra diante dele e fala: não faça tal coisa, para que você não venha reinar com marcas de sangue nas suas mãos, e Deus não vem te cobrar disso. E ali Abigail vem apaziguar os ânimos, e Davi ouve a voz daquela mulher e não faz tal coisa, e não vai matar Nabal, porque Nabal, nós lemos que aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Davi não teve que matar a Nabal. Quem matou Nabal foi o próprio Deus. E nós vamos entender isso, o que o apóstolo Paulo falou. O que tem a ver com esse tema? O apóstolo Paulo está falando acerca da lei, e nós lemos acerca de 3 personagens que viveu na época da lei. Hoje, o Senhor, se eu pudesse botar um tema nessa mensagem, conforme nós lemos em Romanos capítulo 7 em diante, no 4 diz assim: meus amados irmãos, sabem vós estáis mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. A Bíblia fala que nós fomos mortos da lei, do corpo de Cristo, da lei, para que sejamos de outro marido. E eu posso dar um tema a essa mensagem e dizer que hoje nós somos livres para nos casarmos com outra pessoa. Repete, meu irmão, assim, fala: eu sou livre para me casar com outra pessoa. Fique calma, você não vai matar seu marido nem vai adulterar. Esse casamento é celestial. Você vai se casar com Cristo Jesus nessa noite. Você vai ver a sua aliança sendo renovada nessa noite de forma extraordinária. Aleluia. Está imbuída aqui uma passagem muito poderosa lá no Antigo Testamento, onde nós falamos de 3 personagens que é tremendamente, aleluia, fundamentais na obra de Deus, na obra da regeneração e naquilo que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar da maior batalha que o Senhor colocou diante de nós, da maior batalha que o homem trava, porque a maior batalha que o homem tem não são suas dificuldades, suas provações, que a Bíblia fala que Deus não prova ninguém, além do que ele possa suportar, mas com a provação envia o escape. Olha que maravilha, Deus prova o homem e ainda dá o escape. A maior batalha que o homem trava não é contra a carne, o ser humano, mas é contra a carne e o ego. A maior batalha que o homem trava é com o seu próprio eu. É quando você amanhece de manhã, vai até o espelho e lá você está de pé, diante
de você a sua própria figura, os seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos, as suas direções. O homem natural, quando se depara no espelho, a maior batalha que ele trava está na sua mente. A batalha que o homem trava pela psicologia ou pela medicina é chamada de esquizofrenia. E o crente sofre um certo tipo de esquizofrenia, mente dupla. Por que eu estou falando isso? Porque há em mim e há em você duas naturezas. Há duas naturezas operante e ativa no ser humano, que é a natureza humana, natural de Adão, adâmica, e a nova natureza de Cristo. E essas duas se opõem uma contra a outra. E essas duas naturezas habitam dentro de nós e estão em batalha sempre, e parece que sempre o lado ruim está vencendo. Parece que na corda do lado de cá, Cristo puxando do lado de lá a antiga natureza, a velha natureza, e do lado de lá parece que não faz força para puxar e ganha com facilidade, porque tem dia que nós amanhecendo, exalando a glória de Deus, nós amanhecendo com todos os frutos do Espírito, amanhecemos, aleluia, aleluia, bendizendo o nome do Senhor, aleluia, amando nossas esposas, fazendo tudo conforme manda o figurino. Mas tem dia, irmão, que é ruim de estar até do nosso lado, dá vontade de chutar balde, dá vontade de fazer um monte de coisa. Você não acontece contigo? Isso acontece com todo ser humano que porta a palavra de Deus. Deus sabia dessa batalha e Deus também deu o antídoto, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o antídoto, Ele é o remédio para essa batalha. E muitas pessoas que querem servir a Deus com fidelidade, com dignidade, não conseguem. Por quê? Porque muitas das vezes a velha criatura, ela fala mais forte, as coisas ruins estão puxando, ela quer servir a Deus com todo o coração, mas não consegue. Por quê? Porque está em conflito, está em batalha. O seu coração está querendo fazer o que é bom, mas a carne está puxando e está vencendo. E a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo falou assim: tudo que eu não quero fazer eu faço. Por quê? Porque ele era conhecedor da lei. A lei dá esse poder de nós não conseguimos obedecê-la. Quando você ouve falar, ou vê numa placa, por favor, não toque aqui, não mexa, a primeira coisa que acontece dentro do crente ou dentro da pessoa é uma vontade de bulir naquele negócio. Você passa a plaquinha, está lá, tinta fresca, não mexe, não toque. Aí você vai lá e vai ver se está fresco o mesmo negócio. É por quê? Porque a lei, ela opera para desobediência. A lei não conseguia fazer com que o homem obedecesse a Cristo. Você está entendendo? É por isso que essa batalha. Mas hoje o Senhor, aleluia, preparou todas as coisas, aleluia, nos capacitou, e nós vamos sair aqui mais preparados para a obediência, e os sinais vão seguir os que crerem em nome de Jesus. Aleluia. Esse hino que tocou aqui foi maravilhoso. As bênçãos me alcançarão, é mesmo. A obediência leva a bênção. Não corra atrás da bênção, a bênção corre atrás de mim. Eu abençoo a bênção. É verdade, através da obediência. Porque hoje nós não temos um espírito de covardia e de medo, mas temos o Espírito de Deus, de ousadia e de fortaleza, dado pela parte de Deus. Pastor, o que você quer dizer? Aleluia. Aleluia. Eu quero lhe falar que há a condição de nós vivermos uma vida santa e plena no Evangelho de Cristo Jesus. A minha vida era uma vida meio complexa antes de eu conhecer a Cristo verdadeiramente. Porque a Bíblia fala, crescer na graça e no conhecimento. Você não cresce buscando muito a Deus nos montes, e você não cresce também muito estudando. Você tem que aconselhar, você tem que associar os dois, e ir buscar a Deus com entendimento e com graça, no jejum, na oração, mas no estudo da palavra, se dedicando e estudando. Quando Deus me revelou essa passagem, aconteceu algo na minha vida que eu nunca tinha acontecido antes. Era obter vitória sobre os pecados. Você sabia que crente deve obter vitória sobre o pecado? É o maior galardão que o crente tem. Sabe por quê? Porque Deus não vai medir o meu ministério, a minha vida, por profecia, por dons, ou pelo tamanho ou quilate do meu ministério, ou quantas ovelhas eu tenho. Vai medir o meu ministério pela fidelidade, obediência e o meu caráter diante dele.
E é isso que Deus está procurando nos últimos dias. Homens que tenham caráter diante de Deus, que sejam santos diante de Deus. A Bíblia fala assim: é santo porque eu sou santo. Mas o povo não conseguia cumprir essa santidade. Mas hoje nós temos condição. Nós vamos entender como nós vamos sair daqui, aleluia, abençoado por Deus. Nossa mente vai oxigenar. Você vai ver Deus, aleluia, mexer lá, aleluia, lá no seu íntimo. A palavra de Deus vai penetrar, aleluia, e vai fazer efeito nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. E quando a gente fala de homem de caráter, eu falo sempre isso. Eu falo de Jó, porque Jó não viveu debaixo da graça, viveu na lei. E quando Deus chama, Satanás se apresenta no meio dos filhos de Deus. A primeira coisa que Satanás o acusa: vestirá teu servo Jó. A primeira coisa que Satanás faz é falar assim: tu tem abençoado, tu tem feito isso, tem feito tudo, e acusa. Mas eu fico maravilhado quando Deus chama Satanás e salienta aquele crente na face do diabo, esfrega Jó na cara dele. Mas Deus não fala: olha Satanás, você tem visto Jó? Ele profetiza, ele pula, ele rodopia, fala em mistério, ele é teólogo, ele domina bem a língua portuguesa, fala idiomas. Queridos, nada disso tem um valor diante de Deus. Quando Deus quer salientar um crente diante do diabo, Ele olha o seu caráter, a sua conduta. Viste lá meu servo Jó, homem reto e temente a Deus. Aleluia, ponto, aleluia. Então, nada disso vai... Eu já cansei de ver homens rodando, pulando, saltando, mas que vivem uma vida que só Deus para ter misericórdia, porque não consegue. Às vezes eles querem ser fiéis, querem estar com Deus com todo o seu coração, mas não consegue. A carne, ela cogita, ela vence sempre. Por quê? Porque não entenderam o maior mistério de todos os tempos na salvação. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus levou embora a ira de Deus, levou embora todo o pecado da humanidade e a força e o hábito do pecado também. Aleluia. A força e o hábito do pecado foi morto lá no Calvário. E nós vamos ver agora esses 3 personagens que eu falei. Nós vamos entrar na mensagem. Abigail significa, a palavra Abigail no original é fonte de alegria. A palavra Nabal significa tolo e vil. E Davi é o amado. E qual é o mais amado dessa igreja aqui? Amarás o Senhor teu Deus. Com quem nós queremos estar casados? Davi é um personagem de Jesus. Abigail é a nossa condição, é a condição do homem hoje, casado com Nabal. Nabal, a palavra Nabal, tolo e vil, significa que Nabal é a velha natureza. Nabal é o velho homem egoísta, homem egocêntrico. Você se conhece, você se conheceu melhor do que eu, o seu passado. Eu não sei qual é a sua vida hoje, mas se o lado carnal, o homem do ego estiver florescendo, hoje você vai entender um mistério e você vai sair daqui louvando a Deus, que você vai sair daqui mais polido para a glória do Senhor. Então, Abigail, uma mulher cheia da presença de Deus, mas era casada com Nabal, tolo e vil. A nossa condição, nós recebemos a enfermidade do pecado, e através de Adão entrou o pecado, e lá em Gênesis toda a raça humana foi infectada, e o homem caído, sem Deus, sem condição de obedecer a Deus, Satanás rapidamente tomou a chave da autoridade, tomou na face de Adão e de Eva, e ali o homem do ego começou a operar, as concupiscências, o pecado. E esse homem Nabal, ele hoje, ele opera de que forma? Nas obras da carne. Ele aprisiona o ser humano em todas as áreas, desde sensualidade às mínimas coisas. Ele quer fazer você desobedecer a Deus em todo o tempo. Nabal é o estado que muitos homens se encontram hoje, casados com Nabal, porque por concepção receberam
por concepção de Adão e Eva, e nosso estado era esse, longe de Deus, todos pecaram, todos foram destruídos da glória de Deus, e não tínhamos condição de obediência. Mas aprove a Deus, aleluia, salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove a Deus fazer o maior de todos os milagres, porque os mandamentos foi dado, a Bíblia fala em João 1,17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade através de Jesus Cristo. A lei foi escrita em pedra, querido. Pedra é dura, pedra é dureza, e a lei era dura, ninguém conseguia cumprir a lei ninguém conseguia cumprir a lei, ela estava enferma em si, porque a lei operava para a desobediência. Deus tinha que fazer algo acerca disso, nós precisávamos obedecer a Deus, e Deus o fez. Deus fez isso. Como fez isso? Matando a Nabal. Nabal precisava morrer, e Deus, Ele mesmo, criou o seu método para fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não matamos a Nabal de fome, que pessoas, quando começam a querer buscar muito a Deus, vai se confrontar com muitas coisas, muitas angústias, porque a carne vai começar a pedir coisas dessa terra, e vai entrar numa batalha terrível, vai tentar matar essa velha criatura de toda forma. Eu vou matar Nabal de fome, eu vou jejuar 40 dias, 40 noites, porque as obras da carne, ela precisa morrer. Você não vai conseguir fazer isso, porque só Deus pode matar a Nabal. Porque a fé, a salvação, ela é de graça, ela é gratuita. Nós não fazemos força para recebê-lo, só recebemos. E tem pessoas que querem matar a Nabal pendurando-o na cruz, sacrificando, fazendo coisas, subindo com garrafa nas costas, fazendo sacrifício de tolo, fazendo coisas terríveis. Não adianta, porque dessa forma também você não vai conseguir. Você vai crucificar uma mão, os 2 pés e a outra mão. Quem vai lá? Você não vai conseguir. Mas eu louvo a Deus que Deus matou a Nabal lá no Calvário. A Bíblia fala que juntamente nós fomos mortos com Cristo na cruz do Calvário. A velha natureza do homem, o homem irritadiço, o homem rebelde contra Deus, foi pendurado no Calvário. Eu não estava lá fisicamente, você não estava lá fisicamente, mas a Bíblia fala que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores. Pelas suas feridas nós fomos sarados. João olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus estava todas as nações, em Jesus estava toda a natureza humana, demoníaca e carnal. Jesus se fez maldito. Você vê, a maior agonia que Jesus sofreu não foi a agonia da chicotada, foi de suportar, presta atenção no que eu vou te falar, a minha antiga natureza, o meu antigo eu dentro dele. Jesus era santo, soberano, era o Cordeiro de Deus, não tinha mancha, mácula, não tinha nada, perfeito, santo, puro, inocente. Diante ali daquela agonia, no Getsemane ele ora, e ele ora, a agonia foi tão grande que ele soa e sai sangue, verte sangue, seus poros começa a agonia terrível. Por quê? Porque ele já estava recebendo ali toda a humanidade, olha, irmãos, eu me conhecia, eu sabia como é que eu era. Eu acho que só eu já bastava. Você imagina toda a humanidade, o viciado, o cracudo, aquele que ninguém dá nada, aquele que te persegue, aquele que te calunia, estava todo mundo. Jesus fez um projeto e colocou todo mundo, aleluia, sobre si, e levou, aleluia, o pecado de todos. Ali no Calvário Ele matou essa antiga natureza, aleluia, Jesus o fez, e louvado é o nome, aleluia, do nosso Senhor Jesus por causa disso. Essa é a maior salvação que o homem tem. No Calvário, Jesus não só levou os nossos pecados, mas levou toda força e hábito e vontade e desejos. Mas pastor, por que acontece na minha vida tantas batalhas? Eu entro em conflito todo dia, aqui dentro é uma maravilha, é glória a Deus, aleluia, lá fora eu não consigo exalar a glória do Evangelho de Cristo, eu não consigo, aleluia, ser manso, ser obediente, humilde. É porque você não entendeu que você não precisa fazer força, você só tem que receber
essa mensagem da cruz e deixar Deus lhe moldar quando as circunstâncias, aleluia, te afligirem, quando as circunstâncias te levarem ao fogo para a provação, ceda a Deus, ceda, deixa Deus forjar o seu caráter, não importa, Deus tem o melhor para você. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, todas as coisas, inclusive as provações. Alguém escreveu que se Deus fosse julgar os crentes, era só dar o que eles pedem. Nós pedimos coisas absurdas a Deus, porque nós conhecemos só até aqui o presente. Deus conhece o futuro, igreja. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E por Deus nos amar tanto, Ele nos molda, Ele nos prepara, nos capacita, nos santifica, nos faz melhor em sua presença. Por quê? Para aquele grande dia nós estamos preparados diante do Senhor e não sermos envergonhados. E nós vemos a condição da velha criatura. A Bíblia fala que passou quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. E por que 10 dias? Onde foi o Senhor me deu uma revelação sobre esses 10 dias. 10 dias, Deus falou no meu coração, foi o tempo em que Ele guardava, fazendo a sua obra, a libertação da lei. São 10 mandamentos. E para cada dia Deus estava quebrando a lei. Pá. Se o homem matava, não vai matar mais, vai ter condição de obedecer. Se o homem adulterava, não vai adulterar mais, tem condição de obedecer. Se o homem fornicava, se o homem desobedecia a minha lei, eu vou capacitar, dando graça, dando glória. Foi esse o dia, até o dia de Pentecostes, aleluia. Foram 10 dias, aleluia. Por isso a graça de Deus está revelada em nosso meio. Temos condição de obediência para a glória de Deus. Aleluia. E você vê a nossa condição. O apóstolo Paulo fala que assim nós estamos, casados com a nossa antiga natureza, e só podíamos ser libertos dela se ela morresse. Ele vai ensinando, mas alguém tinha que fazer isso. Hoje Jesus matou a Nabal. A antiga natureza foi pendurada com Cristo no Calvário. Essa força, esse hábito de pecado foi morto, querido. É só você entender, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, só você ceder. Querido, eu já levei soco no rosto pregando o Evangelho, já passei por calúnia, por tantas coisas. Ainda hoje, eu passei por uma, e louvando a Deus, amando aquela pessoa com toda a condição que Deus nos deu para amar, para perdoar. E agora eu vou te falar uma outra revelação. A lei foi escrita em pedra, porque o coração do homem era duro, era como uma pedra. E Ezequiel profetizou: tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Coração de carne fala de moleza, fala de coração mole, que eu posso perdoar, eu posso caminhar com o irmão 2 milhas, aleluia. E colocarei dentro do coração de carne o meu espírito. A obra de Deus, ela é completa. Temos completa condição de obedecer a Deus. Você vê o apóstolo Pedro falando acerca do perdão, da obediência. Jesus falou: Pedro, quantas vezes, se alguém vier até ti, você deve, com ofensa, você vai perdoar. Pedro era judeu, Pedro era um hebreu e vivia a lei. Ele falou 7 vezes, querendo mostrar para o Senhor um motivo de modéstia, como se Deus não conhecesse seu coração, porque era olho por olho, dente por dente, não havia misericórdia. E Jesus falou: não somente 7, mas 70 vezes 7. E olha a oração do discípulo, essa é a nossa oração, é minha oração, eu oro por isso todos os dias: Senhor, acrescenta-me a fé, porque a fé opera com amor. Você quer perdoar mais? Você quer viver na graça, na virtude? Peça ao Senhor para aumentar a sua fé. E tem muita gente, eu aprendi assim, que se você tiver uma fé pequena, você vai fazer grandes milagres. Isso não é bíblico. A fé é como um grão de mostarda, é pequena, é como uma porção limitada. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que Deus deu a cada uma medida de fé, uma semente. O que você faz com a semente? Você não come semente, você planta a semente. E depois que ela planta, ela cresce, aleluia.
A fé que Jesus ensinou é uma fé que cresce, é uma fé que evolui, é uma fé que cresce de glória em glória, de fé em fé, aleluia. Não se opera grandes sinais com pequena fé. Peça ao Senhor para acrescentar a fé. O apóstolo Paulo falou ainda, se eu tivesse o dom de profetizar, se eu tivesse o dom de cura, toda a fé, ele viu a necessidade de toda a fé. A fé, ela é completa, ela cresce. Essa é a fé que nós precisamos pedir a Jesus para o perdão, para entrarmos na presença de Deus e para liberar o perdão para o irmão. Tem muitas pessoas doentes na casa do Senhor, não é porque estão enfermas na sua carne, é a sua alma que está ferida, porque não consegue liberar o perdão, ainda que queiram, não consegue, não deixam Deus agir. Nós precisamos deixar Deus agir em nossas vidas, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus quer. Deus tem sempre o melhor para conosco. E nós lemos no texto que depois que o Senhor feriu a Nabal, Davi toma Abigail como esposa, aleluia. Talvez hoje seja uma noite de você renovar os seus votos matrimoniais com o Senhor. Seja a noite de você chegar ao Senhor: Senhor, minha aliança está rachada, está quebrada nesse ponto, mas hoje eu estou entendendo que eu preciso renovar os meus votos matrimoniais, e eu posso até ouvir uma voz do céu dizendo que assim seja. Por quê? Porque depois que ele está casado, nós estamos casados com Jesus, coisas maravilhosíssimas acontecem na nossa vida. Deus muda a circunstância. Eu estava ali hoje agradecendo a Deus, meu coração está muito alegre, porque antes de eu me converter, eu não tinha um prego, eu não conseguia comprar um prego, e hoje Deus tem me dado graça, tem me dado muito. Olha, eu sou muito agradecido a Deus. Não é porque o Senhor hoje me deu um carro, uma casa, mas Deus me deu uma família estruturada, cheia da presença de Deus, me deu os filhos na fé. Os meus olhos já, olha, eu posso dizer com toda clareza que se o Senhor hoje me levasse, eu estaria muito feliz com o Senhor. Por quê? Porque eu tenho filhos na fé, já ganhei vidas para Cristo, muitas vidas para Cristo. Isso é um galardão na nossa vida. Eu falei para um obreiro uma vez, falei: vem cá, os sinais estão te acompanhando? Ele ficou me olhando, falei: não estou falando que você tem que andar por aí para... Não, agoniar não, mas o sinal tem que acompanhar um crente, um discípulo de Jesus. Tem que ter sinais na vida desse homem, dessa mulher. Por quê? Para que o evangelho seja pregado, não só com palavra de persuasão, mas com o poder de Deus. Eu não estou querendo te constrangir, estou querendo que você se aproxime mais de Deus e fale: Deus, eu preciso também ser usado por Ti, aleluia, para essa nação. Se o Senhor me levasse hoje, eu estaria feliz, mas tem muitas pessoas precisando ouvir do seu e dos meus lábios uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto, uma palavra de vitória, uma palavra: vamos em frente, meu filho, aleluia, vamos caminhar, Deus tem o melhor para a sua vida, aleluia, Jesus vai te curar, uma palavra de virtude. Isso tem que sair do lábio do crente. Só que nessa batalha, querido, que o homem enfrenta, nessa batalha da carne contra o espírito, Nabal é sempre atentado a ressuscitar. Que é isso, pastor? Se ele já morreu com Cristo, como é que ele vai ressuscitar as obras da carne? Quando o crente começa a dar vazão à sua carne, não ora, não jejua, não busca Deus, Nabal vem igual assombração. As obras da carne, a carne começa a sacudir tudo, e o crente não consegue viver uma vida de vitória. Por quê? Porque nesse momento você não está vendo Satanás que anda ao redor, que é um inimigo invisível. Ele aproveita desse momento e lança dardo e te começa a metralhar, e te coloca no estado de recuar. Você fica prostrado, paralisado, com pensamentos, com coisas terríveis que a obra da carne produz, e você não consegue se colocar de pé e enfrentar o inimigo face a face. Porque é isso que ele quer fazer com que a igreja e com que os crentes fiquem paralisados e recuados, e não avancem, e não vão de glória em glória, de fé em fé. E num momento desse,
que você deve se colocar na posição com Deus, fala: Deus, aqui eu errei, aqui eu pequei, me perdoa, Senhor, que a tua palavra diz: se confessares ao Senhor teu Deus, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e purificar de toda a iniquidade. Há perdão de Deus disponível. Amém? Se você estiver sendo levado, vamos botar assim, como se diz na língua popular, uma sinuca de bico, e você se sentir sem saída, e Satanás te pisar e não deixar você, olha, porque Satanás ele é terrível. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou: não ignoreis os ardis de Satanás. Tem pessoas brincando com libertação, brincando com um montão de coisa, e não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. O reino do céu, ele é muito sério. Ele é muito sério, porque ele consegue fazer com que muitos crentes pequem com o poder da persuasão. O único poder que ele tem de persuadir o crente. Aí o crente não cede, o crente fica na posição com Deus. Aí ele vai lançar uma outra arma, a de condenação. Ele vai falar: ninguém tem pensamento como o seu. Está vendo o que você está pensando? Tu é isso, tu é aquilo. Meu filho, aí o crente se sente como? Acovardado por causa dos pensamentos que nem é dele. Satanás quer fazer da nossa mente uma lixeira, mas nós, a Bíblia fala, temos a mente de Cristo. Aleluia. Por isso, quando eu olho para a igreja, eu vejo a igreja santa. Porque é muito fácil chegar aqui e meter a ripa, pegar o cajado e pá, 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 pá. Não sou dono da igreja. O sumo pastor é Jesus de Nazaré. Nós somos só servos do Senhor. Aleluia. É muito fácil maltratar, pisar, mas sinceramente o Senhor me ensinou a olhar com os olhos dele. Quando eu olho para você, meu irmão, eu vejo a virtude do Espírito Santo. Quando eu olho para você, eu olho e falo: não, Deus tem uma grande obra na sua vida. Quando eu olho para você, eu vejo o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, chamado pelo nome. Deus não chama nem por apelido. É a noiva do Cordeiro. Você está entendendo quem você é? Você é o que a Bíblia diz que você é, igreja. Sarado, curado, restaurado, abençoado. Nem no fio do cabelo o demônio pode tocar em você. Porque muitas pessoas pregam Efésios 4:11, Deus chamou alguns por pastores, outros por mestres, evangelistas. Os 5 dons de liderança está lá escrito, e pensam que isso é título, pensam que isso é rótulo. Querido, Deus, quando chamou em Efésios 4:11 a sua comissão, Ele chamou para equipar a igreja, que a igreja estava danificada por causa do pecado. Ele falou assim: olha, eu vou chamar o pastor Marcos, porque ele vai ser um bom carpinteiro. Vou chamar o pastor César, que ele é um bom pedreiro. Eles vão trabalhar na reforma da minha igreja. Eles vão edificar a minha igreja. Por isso, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que acontece é que se inverte os valores. A pessoa sobe no púlpito, acha que é estrela, que é alguma coisa. Só quem é Jesus. Salmo 115, não a nós, não a nós, somente ao teu nome daremos glória. Aleluia, aleluia. E nessa batalha, quando você se sentir ameaçado e a sua carne estiver oscilante, renda-se ao Senhor, renda-se. Não lute com o seu adversário, não faça força, somente concorde com ele. Eu vou falar uma coisa de doido aqui agora, né? Acho que em Mateus 5 que diz: o Senhor vai nos instruir e falar assim: olha, se teu adversário vier até contigo no meio do caminho, concilia-te com ele, concorda com ele. O adversário é Satanás. Deus, a Bíblia fala, mas concordar com o adversário. Eu falei: Senhor, o que é isso? Concordar em que sentido, Senhor? Ele falou: concorda, mais, vírgula, volta para a cruz. Não fica concordando não, senão você vai comer lixo com ele. Como assim que eu vou concordar, pastor? Ele está me condenando, eu errei. Você pecou, você errou. Se ele está lançando na face de Deus, está te acusando, te condenando, tu fala mesmo com Deus. Dessa forma, foi o que aconteceu. Eu pequei, eu cometi o meu erro, o meu deslize. Eu concordo com tudo que ele está falando, com tudo que o meu adversário está falando. Isso aí tudo é verdade. Mas, Senhor, o sangue do teu Filho Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Meu Deus. Você concorda com ele e corre para a cruz de Cristo. Aleluia. Fala: agora eu quero ver, Satanás. Você vai até fazer careta para ele. Aleluia. Aleluia.
Porque tem pessoas que ficam se justificando, já viu, pastor Marco? A pessoa começa a errar e fica, não, é porque irmão, pecou, errou. Veste a carapuça, faça como Davi, Senhor, somente contra ti pequei. Se conserta, eu pequei, seja honesto com o Senhor, sincero com Deus. Eu errei aqui. E sabe o que Deus vai fazer? Vai te levar lá onde você errou, vai te perdoar e falar assim, meu filho, continua caminhando que eu sou contigo, vai daqui mesmo, não vou te levar lá para trás não, você caiu aqui, eu te levo onde você caiu e continuo te projetando para a glória do meu nome. Aleluia. Pessoas não conseguem ir avante porque ficam paralisadas, porque Satanás, depois de ter lançado ela, fica pisando, e a pessoa nunca mais se levanta e nunca mais é o mesmo, porque fica na condenação do diabo. Não viva na condenação, viva na graça do Senhor, no poder de Deus, porque a graça de Deus é o poder de capacitação para todo que nele crê. A palavra de Deus é o poder de Deus para todo que nele crê. E hoje eu já estava falando que Deus, esse poder está extinto, parece que nós não conseguimos ver, mas graças a Deus que nessa igreja, né, pastor Marcos, tem sinais para a glória do Senhor, porque já não tem muitos sinais por aí, tem oba-oba e tem conversa. Isso é só o começo do que Deus vai fazer nesse lugar, pastor Marcos. Só o começo. Fique sossegado, porque é melhor o final das coisas do que o início delas. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, nós, crentes em Jesus Cristo, temos hoje um novo marido. Você é casado com Jesus? Você tem certeza da sua aliança, que a sua aliança está brilhando, está polida, está bonita? Aleluia. Você pode ver um noivo vindo buscar a sua noiva? Aleluia. Votos matrimoniais, aleluia, hoje podem ser renovados. Você pode descansar em Deus completamente. Se você pudesse ver lá no Calvário Jesus Cristo como um vidro transparente, você vê todo mundo lá dentro imbuído no projeto da salvação. Graças a Deus por isso, porque eu me conhecia, meu irmão. Eu era terrível. Eu fiz muita força, pastor Marcos. Eu fiz 7 anos, fiz força durante 7 anos para servir a Deus com todo o meu coração. E eu não conhecia, não conseguia. Porque eu fazia força, eu jejuava muito, eu buscava muito, eu fazia de tudo, mas chegava em casa, eu cometia os mesmos pecados, as mesmas promiscuidades. Isso não agrada ao Senhor. Por que o pastor está pregando isso hoje? Porque o Senhor quer te levar num lugar mais alto, tá entendendo? Deus quer te levar para um outro patamar, entendeu? Porque oba-oba, pula-pula, eu já vi muito, eu vim desse negócio de oba-oba, de pula-pula, de roda-roda, eu acredito nos dons do Espírito, Deus me usa, mas meu irmão, a melhor coisa que tem na vida do crente é a virtude do Espírito Santo no caráter e na conduta daquele homem. Eu conheço um homem cheio do Espírito Santo, aleluia, pela sua conduta, pelo seu caráter, pelo seu agir, pelo seu falar. Há uma diferença, há uma fragrância na vida desse homem. É completamente. Depois que eu entendi que eu não precisava fazer força, que eu só tinha que receber a Cristo, eu tinha que entregar a minha velha criatura. Quando você está irritado, respira fundo, cede ao Espírito Santo, que Deus vai saber o que é melhor para a sua vida. Uma certa feita, eu vou contar o que o Senhor fez comigo. É até meio cômico que eu vou falar aqui, mas no começo da minha fé, eu fui um crente meio radical, um crente meio louco. Eu vi um crente doido na fé, era eu. Eu li um versículo na Bíblia para tu ver, ter noção da dimensão do amor que Deus colocou no meu coração. Fiz tudo por amor. E se bobear, eu faço de novo. Eu li uma passagem em Atos 18, que o apóstolo Paulo fez um voto com o Senhor e raspou a cabeça. Eu raspei a cabeça, meu irmão. Passei gilete na cabeça. Os amigos meus, alguns filhos na fé que eu tenho até hoje, falaram, meu Deus, esses filhos na fé estavam no bar bebendo, se drogando, quando me viram, correu todo mundo, falou, pronto, o presbítero César, meu irmão César ficou doido, agora acabou, agora que não tem jeito mesmo, agora se lascou tudo. E eu estava trabalhando no sol, meu irmão, estava aquele moreno com aquela cabeça que está azul. Mas eu fiz por amor, aquilo tudo impulsionado por amor, irmão. Aí, numa dessas loucuras, eu, com a minha esposa em casa, não tinha conhecido essa passagem,
que o velho homem tinha morrido, ainda estava lutando com o velho homem, todo dia não pega para capar, tu já morreu, pá, 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 e ele puxava de lá e ia facinho, cedia as tentações, não conseguia, mas eu estava com todo amor, estava convicto do meu chamado e convicto que Deus era comigo, não estava recuando, e naquela luta, naquela batalha, eu não tinha entendimento aí eu briguei com a esposa lá, falei mais alto com ela, eu não gosto, é muito difícil, falar que eu não falo, mas é muito difícil eu falar alto com a minha esposa, ser áspero com ela. Eu respiro fundo, vou dar uma volta, volto lá, dou um beijinho e falo, eu te amo, vamos orar, porque hoje nós já passamos, no começo foi mais difícil, agora está mais brando, porque nós exercitamos isso e Deus vai te ajudando. E eu dormi, meu irmão, eu não durmo, para me dormir de short é uma luta, eu não gosto, só durmo de calça e de blusa. Que isso, pastor, isso é doutrina? Não estou pregando doutrina, eu, pastor César, eu gosto. E se eu durmo de bermuda, de coisa assim, minha perna fica roçando no negócio, dá um nervoso, eu tenho que levantar e botar calça, pastor Marcos. Mas é de mim, e de blusa, de manga comprida, porque é de mim, pastor. E eu num dia eu dormi lá mais à vontade, vamos dizer assim, mais à vontade, dormi mais à vontade, no outro dia eu levantei brabo porque eu dormi mais à vontade e não agradei a Deus, pastor, e fiquei preocupado, falei, agora lascou tudo, todos os anos que eu vim buscando, agora acabou tudo. Eu estava 1 ano e 8 meses buscando a Deus, e olha, Deus me usava ali com sinais, me usa pela misericórdia, com sinais, mas olha, irmão, eu estava vendo a glória de Deus, eu estava achando, né? Aí aconteceu isso, botei minha roupa, nem saí com a Bíblia, meu irmão, é difícil eu sair sem a Bíblia. Aí, meu irmão, vamos lá fora comigo. Aí eu falei, logo hoje, não estou bem hoje não. Ontem o negócio não ficou legal, dormi meio esquisito. Aí vamos lá, vamos fazer uma compra no Guanabara. Só que chegou lá no meio do caminho, olha só, meu irmão, não, vamos ali na Stauro, vamos comprar um CD, vamos comprar um DVD, um negócio de Deus. Eu falei, pô, hoje não quero nem, tô legal não. Aí eu estou descendo a passarela, e no meu coração eu falei com Deus, Deus, me perdoa, Senhor, porque eu não tenho te agradado, por mais que eu tente, por mais que eu foi uma coisa mínima, mas para mim estava me incomodando, né? A Bíblia fala que tudo que vem contra a tua consciência é pecado, estava vindo contra a minha consciência, eu não posso negar a autoridade da minha consciência, amém? Aí descendo ali, falei, Deus me perdoa, aquilo tudo, eu não tenho conseguido te obedecer, eu não tenho te agradado, foi a minha última palavra com Deus, desci, chegou lá na loja, estamos lá vendo o CD, eu deixei meu irmão para lá, que eu estava meio áspero, meio azedo mesmo, veio um homem zarrão, a loja estava cheia, um homem do tamanho do pastor Marcos, grande, mas inchado, bem fortão, ele deu 2 tapas fortes no meu ombro, que eu peguei para lançar o ombro assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quando eu olhei, eu fui olhar para cima, na minha altura, eu fiz assim, falei, Jesus, o que eu fiz com esse homem? O que eu fiz para ele? Aí ele olhou assim, olhei para ele, eu dei uma olhada para ele assim, ele não estava bem vestido, estava com calça jeans, um tênis, mas estava meio sujo, estranho, achei estranho ele. Aí ele me mostrou o endereço, falou, olha, eu queria ir para esse centro de recuperação aqui, você tem como me ajudar? Aí eu falei, pô, a loja está cheia, você vem direto em mim logo hoje, eu tive uma noite terrível, desci a passarela falando Deus que eu não agradava a Deus, eu pensando, eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei da Bíblia que aquele que vai te pedir para mim não passar para o outro lado da rua, para abençoar. Eu falei, meu Deus, tá bom, Senhor. Eu falei, mas vamos ali fora primeiro. Calçadão, todo mundo sabe onde é, quem sabe aqui onde é a loja Stauro ali em Campo Grande? Quase todo mundo aqui conhece, né? Pastor Marcos, ali na porta. Saí um pouquinho, 1 metro assim, o camelô estava do lado. Eu falei, eu vou fazer uma oração pela sua vida antes. Ele, tá bom. Quando eu estendi a mão para o céu, eu falei, meu Deus. Irmão, aquele homem manifestou uma legião de demônio, e o homem grande daquele jeito, a mulher com a barraca juntou a barraca da carrocinha dela e pegou, e pessoa correndo, eu aquietei aquele demônio, sai em nome de Jesus, aí saiu a primeira legião, a terceira legião, sai, aí ele voltou assim, e meu irmão estava assim com a mão assim, que ele nunca tinha visto aquilo, nem na igreja dele, olha só, nem na igreja que ele estava ele tinha visto aquilo, ele ficou assim com a mão assim, estendida. Eu até brinco com ele até hoje, falo, vem cá, se ele vira pro teu lado. Aí ele fala, eu ia orar. Aí ele voltou assim, depois dali de 5 minutos, eu tentei ser o máximo bem rápido, porque para não escandalizar, a pessoa ficar falando, sai em nome de Jesus. E aquele homem verbalizou para mim que era desviado da casa do Senhor. E eu falei, você quer voltar para Cristo Jesus hoje? Ele em lágrimas, irmãos.
eu quero voltar para Jesus, olha como é que eu estou, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E Satanás tinha falado na boca dele o seguinte: eu venho aqui buscar dinheiro dos crentes para cheirar cocaína no Antares, eu não vou para centro de recuperação. Olha só, expulsei aquele demônio, ele se consertou com Deus ali. E eu fiz a oração de Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante: se crer em seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele confessou ali em voz alta, clamando, suplicando, e o pessoal olhando, e ele falava alto, orando comigo. Eu repeti isso, ele repetia. Quando eu falei amém, ele deu um pulo, pá! Falou em mistério, irmão, blá, blá. Assim diz o Senhor: eu vi você descer naquela passarela, vi o seu coração, e te digo assim: tenho eu me agradado de ti na terra dos viventes. Assim diz o Senhor. Alabadacana essa abandacai. E Deus fez promessa para mim, falou que ia me dar um centro de recuperação, falou que ia exaltar o meu ministério, e Deus usou aquele homem de uma forma tremenda. E eu fiquei olhando para ele e falei: não é possível, esse homem estava agora cheio de demônio, estava sendo usado agora. E quando eu olhei para a face dele assim, eu pensei no meu coração, falei: não, seu neto não, ele não duvida tu, no teu coração não, porque eu pego as coisas loucas dessa terra para confundir as sábias. Aleluia, aleluia. Aí eu já não indaguei mais nem no meu pensamento com Deus, só recebi, pastor, e Deus cumpriu a parte que Deus falou da igreja, do ministério. Está faltando o centro de recuperação, eu estou aguardando no Senhor esse cumprimento dessa profecia, que eu sei que vai chegar o tempo de Deus, eu não tenho dúvida. Queridos, vamos estar de pé. Eu quero estar orando por você, pela sua vida, pedindo a Deus para te capacitar. Quem entendeu que o velho homem foi morto no Calvário, você foi livre para casar com Jesus, você é livre para casar com Jesus. Você pode renovar os seus laços matrimoniais nessa noite, você pode amar o Senhor com mais veemência, você pode entrar no Santo dos Santos, você pode chegar a Deus com ousadia. A Bíblia fala que nós devemos chegar com ousadia até o trono da graça, para que nós devemos encontrar em momentos oportunos a sua misericórdia. Lá em Hebreus 4:19 em diante fala sobre isso. Você precisa nessa noite renovar, aleluia, seus votos matrimoniais. Se a sua carne está cogitando, você está oscilante, essa é noite de você entregar, descansar em Deus, para que Ele venha fazer na sua vida aquilo que você tem buscado. Você quer servir a Deus com mais diligência, aleluia, com mais, aleluia, sinceridade, com mais retidão. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje nós oramos. Não se preocupe com milagres, sinais, com prodígios. Isso vai te seguir, isso vai te acompanhar. A sua casa, aleluia, já é abençoada, vai ser muito mais abençoada, aleluia, porque lá na sua casa há a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia, eu quero orar pela sua vida, aleluia. Vamos estar, aqueles que desejam, venham até aqui à frente, que nós vamos orar pela sua vida. Eu quero que você faça uma oração comigo, você vai se render a Deus. Você vai: Deus, até aqui eu lutei com minhas forças, até aqui eu fiz de tudo para te agradar com muito mais desejo, mas hoje eu me rendo a ti, Senhor. Hoje eu renovo meus laços matrimoniais. Eu fui liberto daquela velha criatura, ela morreu lá no Calvário. Sou livre para me casar com Cristo. Eterno soberano Deus, te dou louvores em oração, Senhor, na noite desse dia, aonde, Senhor, a minha alma exalta, Pai, o teu nome. Os teus servos estão te buscando com o coração contrito. A tua palavra diz, Senhor: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. A tua palavra diz, Senhor: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós, ó Senhor. Nessa noite teu povo se achega até ti, meu Pai, e nesta hora, Pai, eu te peço que teu Santo Espírito venha capacitar esse homem, essa mulher, meu Senhor, a viver uma vida, Senhor, conforme o desejo e o chamado que o Senhor colocou no coração dele, no coração dela, Pai. Ó Deus, ó Pai, unge, Senhor, teu servo, ó Pai, levanta, Senhor, a face, resplandece, Pai, porque a glória do Senhor nasce sobre essa igreja, nasce sobre a vida dos seus servos, Senhor. Nessa noite, meu Deus, ó Pai, que o cálice dos teus filhos, Senhor, venha ser transbordante, Pai celestial. Derrama, Senhor, do teu azeite, meu Pai, da tua unção sobre os teus filhos, capacitando, Senhor, na sua casa, capacitando os teus filhos no dia a dia, ó Pai celestial, na sua caminhada, na sua jornada, e que eles possam dar frutos para Deus, em nome de Jesus Cristo. Esta é a oração que eu te faço, te agradeço, certo da vitória, meu Pai, em nome de Jesus.
as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Marcos.